questões importantes, né? Vou tentar seguir, talvez, e articulando um pouco os problemas que foram apresentados aqui, né? Me parece que uma questão importante, assim, que reúne várias desses problemas que foram apontados aqui, é dessa articulação entre o comum, né, e o individual, o comum e o pessoal, o comum e o local, ou, talvez, para dizer mais propriamente, entre o comum e o singular. De que maneira, então, isso que é comum, ele se articula com isso que é singular? Ou, por outra, como esse comum, definido como heterogêneo, ele tem como carne, ele tem como matéria a própria singularidade. Então, de fato, temos aqui uma articulação que é delicada, né? Que é pensar algo que nos aproxima ou nos comuna na diferença. Como haver algo que nos aproxima não pelo que somos de idênticos, mas pelo que somos de diferentes. O que é a comunalidade na diferença? Essa é uma ideia sem o que a democracia não se sustenta, né? Porque democracia, ela, em última instância, ela tem que ser a política do demo, né? E a política do demo é a política do diverso, do estranho, do singular, né? Do que de alguma maneira me surpreende nas encruzilhadas, nas ruas, né? Então, de que maneira fazer valer essa aposta na democracia institucional no campo da saúde, entendendo que esse comum, ele necessariamente se conjuga com o singular. E que singular é esse? Bom, o singular é o singular dos diferentes sujeitos aí implicados, né? Que é o singular também, por exemplo, das categorias profissionais, né? Então, sim, fisioterapeuta é diferente do psicólogo, né? E o psicólogo é diferente do fonoaudiólogo. Ou seja, há uma especificidade dessas categorias profissionais e de um certo fazer, né, de um certo gênero profissional que as distingue. No entanto, somos todos, malgrado essa singularidade, agentes do SUS. E, enquanto tal, estamos comprometidos num projeto comum, né? Então, como se articula esse projeto comum com essa diversidade singular, né? Sim, na medida em que eu posso me constituir na partilha desse projeto que ali opera como um projeto coletivo, por exemplo, uma rede de trabalhadores ou uma equipe multiprofissional. Então, eu tenho uma equipe multiprofissional e essa equipe multiprofissional, ela tem que funcionar como uma referência. Nessa clínica do SUS, né, que é a clínica do comum, que é a mesma coisa que clínica do território. Por que clínica do território? Porque o SUS entendeu que a democracia institucional nas práticas de saúde tinha que superar um modelo de organização do sistema de saúde que ele era apoiado em certos centros de poder e centros de saber. E que eles, enquanto centros, eles eram, então, definidores do modo de funcionamento do sistema. Que centros eram esses, né? Era um estabelecimento que organizava um sistema que era hospitalocêntrico e um certo saber que organizava um sistema que era médico-cêntrico. Ou seja, o sistema de saúde antes do SUS, ele está todo organizado a partir de um campo que é centrípeto.
ele está organizado em função de certos centros de saber e de poder. Obviamente, o SUS não tem absolutamente nada contra o hospital, ou nada contra o saber médico. Evidentemente que não. Inclusive porque importantes representantes do movimento sanitário são médicos e são trabalhadores dos hospitais. A questão é o modelo hospitalocêntrico e o modelo médico-cêntrico. Ou seja, é a ideia de que esse sistema ele se faz a partir de um centro. O SUS ele impõe uma alteração paradigmática quando a ideia de sistema centrípeto, ou seja, organizado a partir de um centro, é substituído, a ideia é substituição, são modelos substitutivos, por um sistema acêntrico, sem centro. Não há centro mais. Um sistema sem centro é o que? Um sistema rizomático ou um sistema em rede. A rede não tem centro. A rede tem o quê? Nós. Nós na rede. Somos nós na rede, né? Então, quando o SUS ele aposta num sistema acêntrico, ele está fazendo uma mudança paradigmática. E ele está dizendo que aqueles que ocupavam o lugar de centro, eles não têm que desaparecer do sistema, eles têm que estar no sistema como nós da rede, né? E esse sistema em rede, ou seja, sem centro, ele vai no espalhamento, né? Na capilarização que é própria de todo o sistema rizomático, de todo o sistema reticular, ele vai se aproximando do território. Ele vai ficando tal como o território, com uma certa dinâmica hiperconectiva que é própria dos territórios de saúde. Ou seja, o SUS vai entendendo que, em última instância, no lugar de um modelo organizado a partir de um estabelecimento por excelência, eu vou pensar um sistema sem estabelecimento por excelência, quase, vou dizer uma coisa meio estranha, quase no limite sem estabelecimento. Clínica do território. E clínica do território a partir de um modelo, né? Um modelo agora que não está substituindo o hospital pela UBS. Não é isso. Quando o SUS passa a apostar na atenção básica, ele está dizendo, é preciso entender uma outra dinâmica de produção de saúde que é próxima do território, portanto, que se dá numa dimensão primária da experiência de saúde, numa dimensão básica. E o que é o básico? O básico é a ação da produção de saúde nos territórios. E aí nós somos convocados a fazer o trabalho nessa relação de proximidade, de intimidade, de mistura no território. Ou seja, nós somos convocados a ações de mistura. E essas ações de mistura, é na mistura que o comum se faz. Uma mistura que não homogeneiza os tons, mas que cria uma conexão na diferença entre as diferentes cores. Na diferença entre as cores, eu crio ali um certo matiz, né? Um certo arco-íris, eu acho que tem, né? Não é à toa que um dos movimentos importantes para a política, a nova política no contemporâneo, nova esquerda no contemporâneo, é o movimento LGBT, é a afirmação de um arco-íris, né? Não um branco, né? Não é juntando todas as coisas e virando um branco homogêneo. Não. É o prisma, é entender a articulação entre todas as coisas. O que a gente pode aprender com o movimento LGBT? Ou seja, entender essa comunalidade na diferença, né? E o movimento LGBT que está indo nessa direção tão interessante que não é nem mais um movimento que começou, né? Gay, não, lésbica, L, trans, aí daqui a pouco não cabe mais, vai ficar uma sigla do tamanho dessa mesa. Não, é queer. O que é? Estranho, né? É a defesa do estranho, é a afirmação do estranho, né? Então a gente tem muito que aprender, né? Com essa galera da militância queer, né?
E a ideia, então, é uma certa comunalidade na diferença, ou comunalidade dos estranhos, comunalidade do que é singular, do que é absolutamente singular. E como é que isso faz, então, quando eu estou, né, numa aposta de um sistema de saúde, que é um sistema de saúde não mais centrípeto, não mais hospitalocêntrico e médicocêntrico, mas não está acabando com o hospital nem com os médicos, mas está propondo uma certa lateralidade entre todos esses diferentes. Os diferentes níveis da assistência, né, primário, secundário e terciário, as diferentes categorias profissionais, né, sobretudo, né, a diferença entre os profissionais de saúde, aqueles que têm uma formação de um gênero profissional, os médicos, os enfermeiros, os psicólogos, os fisioterapeutas, os fonoaudiólogos e a população. E entender que a tal da produção de saúde, nesse arco-íris, se dá agora num certo plano de comunalidade, um plano comum entre esses diferentes atores e esses diferentes saberes. Aí, então, nessa clínica que vira clínica básica, que significa clínica primária, e para o primário, ação primária, ou seja, uma clínica que eu estou chamando clínica do comum ou clínica do território, ela obriga uma outra relação entre esses singulares. Essa relação aqui, do ponto de vista profissional, né, ela se dá em equipes multiprofissionais. Mas é insuficiente falar de equipe multiprofissional. Como eu acho também, né, que é insuficiente dizer que é interdisciplinar. Há no SUS, quando a gente se aproxima do SUS, a experiência é mais radical. A experiência é transdisciplinar. E qual é a diferença entre interdisciplinaridade e transdisciplinaridade? Que a interdisciplinaridade, ela pressupõe que os singulares, eles se relacionam criando zonas de interseção, com S e C cedilha. Interseção é isso aqui, na teoria dos conjuntos. Eu pego o conjunto A, eu pego o conjunto B, eu aproximo um com o outro e eu crio uma zona de interseção. Psicologia, educação. Aproximo, né? Quando eu aproximo, eu crio a psicopedagogia. Eu crio um território de saber próprio. Ou seja, a interdisciplinaridade é muito interessante, mas ela ainda é uma matriz de geração de identidades de saber. Na prática do SUS, o negócio é mais radical. Não é que eu crie novas categorias profissionais. Eu desestabilizo e faço criar uma crise das antigas categorias profissionais, que não se resolvem na criação de uma nova identidade profissional. Ou seja, que elas vivem na perturbação. Vamos dizer que essa relação é uma relação de interseção, agora com C e dois S's, né? Então é interseção com S, C cedilha, e interseção com C e dois S's. Essa interseção com C e dois S's é a ideia de perturbação. É a ideia, então, de um trabalhador de saúde que, nessa atividade básica primária, que é a atividade básica e primária de estar no território se misturando com ele, eu tenho, então, efeitos de perturbação. Interseção como perturbação, interceder, perturbar, intervir, transformar. Eu desestabilizo, eu desconstruo, né? eu desacomodo, né? Eu crio, então, uma certa crise. Ou seja, eu entendo que a experiência no SUS, na prática concreta dessa experiência que eu estou chamando de básica e primária, gera um efeito que é um efeito de crise disciplinar. E essa crise disciplinar, ela é potencialmente invenção de novas práticas. Ela inventa novas práticas. Ela é obrigada a inventar nossas práticas por esse efeito de mútua perturbação.
E esse efeito de mútua perturbação, ele coloca em questão um princípio organizador, ainda tradicional entre nós, nas instituições de formação, que é a ideia de especialismo. Ou seja, nós agora no SUS somos obrigados a pensar uma atividade profissional que ela é específica, ela tem uma especificidade, mas ela não se configura como um especialismo. Sim, eu entro ali como psicólogo, eu entro ali como médico, eu entro ali como fisioterapeuta. Há uma especificidade do meu saber, mas eu não me isolo numa zona identitária do especialismo. Ou seja, eu me deixo perturbar, eu me deixo afetar. E eu sou agora um psicólogo que, na relação de perturbação com o TO, eu começo a pensar o dispositivo da oficina. Ou então, na relação que eu tenho com assistente social, eu começo a pensar uma clínica peripatética, eu começo a pensar numa certa ação que é domiciliar, eu começo a pensar em VD, em visitas domiciliares, né? Eu começo a pensar uma ação que explode com os limites do meu setting, aquele setting que eu aprendi, né? Que é o setting do divã, que é do consultório, né? E me obriga, então, a experimentações que não são experimentações de TO. Eu não virei TO. Eu não virei TO. Né? Eu agora sou um psicólogo em crise. Eu sou um psicólogo estranho. Que critica. Estranho. Queer. Yeah. Sou um psicólogo queer. Que, portanto, ele é obrigado a fazer experimentações. Nesse sentido, então, o que é comum e o que é singular, eles se tornam articulados. Eu posso, assim, entendendo assim, eu posso articular essas duas dimensões. Não é mais difícil para mim entender que a produção do comum, a aposta na gestão do comum, ela possa se dar a partir do respeito e da salvaguarda das especificidades singulares. Então, é singular, só que esse singular, ele, porque está lançado numa experiência do comum, ele se abre para experimentações de si. Ele faz toda uma estética da sua própria existência, repensando, portanto, os seus modos de fazer, né? Sim, mas e se eu estiver muito cansado? Mas eu posso estar muito cansado, né? É fato, né? A Amanda tem razão, que isso aqui precisa, para tal estou falando de um ethos, né? Ethos no sentido de atitude, né? A ética em saúde não como código, né? O código ético, né? Como as regras morais do que é o trabalho do psicólogo, não que isso não seja importante, mas a ética em saúde é um sentido mais amplo, que pressupõe, então, a minha capacidade de modificar a atitude na relação com o território. Essa ética, então, tal ética é uma ética que exige mobilização de minhas forças. Eu tenho que ter forças, né? E eu posso estar muito cansado, e eu posso estar muito cansado pela precarização do processo de trabalho. Efetivamente, né? E é isso, mas se é assim, bom. Então, eu estou entendendo que a minha tarefa, enquanto agente de saúde, comprometido, portanto, com práticas de cuidado, ela é totalmente tributária do modo como se dá a gestão do processo de trabalho. Ou seja, é absolutamente indissociável o modelo de atenção e o modelo de gestão. Ou seja, não adianta eu pedir para o trabalhador, né, ter esse engajamento ético com a sua atividade profissional se eu tenho uma precarização do processo de trabalho. Aí é para te aplaudir de pé. É isso mesmo. Se é assim, então, torna-se agenda prioritária discutirmos gestão do processo de trabalho. Né? E discutir gestão do processo de trabalho significa, atualmente, né, enfrentar um problema encrencadíssimo, dificílimo, que é do financiamento do SUS.
problema sinistro, que é o do financiamento do SUS. E eu quero dizer para vocês que companheiros de confiança, ou seja, representantes da boa cepa do movimento da reforma sanitária, diz que sem parceria público-privado não vai ser possível fazer a gestão do SUS. Eu falo, meu Deus, socorro! E agora? E agora? Ou seja, para garantir a gestão do SUS, temos que inventar alguma maneira de fazer uma parceria, né? PP, imagina vocês, que garanta a realização do mandato do SUS. Bom, se é assim, coloca-se um problema sinistro, que é o problema da relação entre público e privado. Obviamente, não tenho a menor pretensão de resolver isso, né? Mas eu acho que poderíamos apontar algumas pistas, né, para pensar essa questão, essa complexíssima questão. Uma primeira pista é a da definição do que eu estou chamando de público e de privado. Porque, frequentemente, nós temos uma compreensão limitada que identifica o público ao estatal e identifica o privado às instituições fora do Estado, de um sistema complementar ao sistema do SUS. Eu acho que não dá mais para a gente trabalhar com essa definição limitada do que é público e do que é privado, né? Porque nós sabemos que há práticas privadas dentro da máquina do Estado e práticas públicas que acontecem fora do Estado. Então, o que eu vou ter agora como definição de público, né, pressupõe uma ampliação do que eu estou chamando de estatal. Se é assim, isso aqui é apenas pista para a gente pensar. Nós temos que entender que o SUS, a partir da Constituição de 88 e a partir das normas operacionais que instituem o Sistema Único de Saúde, em 90, ele se tornou política de Estado. O SUS é, entre nós, política de Estado. Até que a gente altere a Constituição, entre em outro movimento constituinte, é aquilo que está valendo na Constituição de 88. E aquilo impõe o SUS como política de Estado. Agora, o que é política de Estado? Política de Estado é aquela política que tem a estabilidade do que é lei. Só que essa estabilidade é a estabilidade do que é texto legal e, consequentemente, é abstrato. Toda política de Estado, ela se assenta em enunciados que são legais e, consequentemente, abstratos. E é por isso que a política de Estado, ela precisa de uma outra instância da política, que é a política de governo. Na democracia representativa, de 4 em 4 anos, uma equipe de governo, ela assume a máquina de Estado para interpretar aquelas leis abstratas e transformar aquilo em prática concreta. Aí eu crio equipes de governo. E se a política de Estado é muito estável, não mexe, a política de governo é muito, muito, muito instável. É um mar revolto a política de governo. Ou seja, ela vive uma enorme instabilidade, que não é só a instabilidade do rodiziamento das equipes de 4 em 4 anos. Naqueles 4 anos, o negócio roda várias vezes. Ou seja, é muito instável. É muito instável. A política de governo ela é muito instável. Só que ela é a condição de possibilidade de atualização do que é puramente abstração da política de Estado. Portanto, precisamos no SUS de uma terceira instância política, que não é nem a política de Estado, nem a política de governo, que é a política pública. Temos que distinguir, portanto, política pública de política de Estado e política de governo. E o que é política pública? A política pública, ela é aquilo que tem a estabilidade da política de Estado
e a concretude da política de governo. A política pública, ela se faz a partir do concreto da experiência dos sujeitos implicados no processo de produção de saúde. A política pública é o SUS encarnado, é o SUS corporificado, é o SUS instanciado nesses sujeitos. Se é assim, né, nós estamos dizendo que, em última instância, a missão do SUS pressupõe um quarto princípio, né? Quarto princípio importante, né? Que é o que a Laura estava nos indicando, que é o princípio que eu vou enunciar assim, Laura, vou dar uma outra proposição para ele. A indissociabilidade entre produção de saúde e produção de subjetividade. Não há como produzir saúde no cenário do SUS sem produzir sujeitos que, encarnando, corporificando aqueles princípios ético-políticos, eles façam o SUS valer na estabilidade da prática concreta. Ou seja, em certos atores, que são trabalhadores da ponta, trabalhadores de nível central e usuários em sua rede social, haverá instanciado em sua prática um certo modo de pensar a saúde, um certo modo de fazer saúde que garante a estabilidade do SUS. Isso eu estou chamando de política pública. Isso tem que ser uma tarefa do SUS. Produzir saúde e produzir sujeitos, protagonistas, corresponsáveis, né, pelo processo de produção de saúde. Esses sujeitos, eles encarnando um SUS que dá certo, eles então garantem o que eu estou chamando de política pública. Tal política pública ocorrerá, seja em instituições do Estado, seja em instituições privadas. Ou seja, o problema está no modelo de gestão e no material humano que faz realizar esses modelos de gestão. Não é porque necessariamente é terceiro setor que eu vou ter a precarização do processo de trabalho. Não é necessariamente porque tem uma organização social que eu terei uma deterioração das práticas de saúde. Porque eu posso ter essa precarização também realizada por agentes do Estado. Ou seja, o que nós temos que fazer é garantir a criação de uma política pública. E que essa política pública possa estar presente, ela possa estar atualizada, seja nos equipamentos da máquina do Estado, seja em equipamentos desse sistema complementar, né? E ver, então, a partir daí, a possibilidade de uma parceria público-privada. Porque antes disso, essa parceria é muito preocupante. É muito preocupante. Antes de eu ter a garantia que há uma efetiva política pública capilarizada, né, na sociedade brasileira, sem dúvida que essa parceria ela é uma parceria muito preocupante, né? O Vinícius, então, coloca essa questão, né, que é da intersetorialidade, e a intersetorialidade, na verdade, como uma exigência